finda-se este dia. Pela graça de Deus, mais uma vez estamos juntos para estes momentos de reflexão à luz da palavra de Deus. Agradeço a você que tem nos acompanhado, que tem compartilhado, e você que ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal no YouTube, clique no sininho para ser notificado a cada nova postagem. Espero você também no meu Instagram, @Reverendo Cláudio. Ao final desse dia, a nossa conversa vai girar em torno de um pedido que um grupo de líderes religiosos fez ao Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos uma época cheia de movimentos em que pessoas anseiam por verem prodígios, sinais, maravilhas, desprezando aquilo que a palavra de Deus nos revela e que é suficiente para o desenvolvimento da nossa salvação. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, capítulo 16, versículo 1, diz assim o texto sagrado: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. E vale a pena ressaltar que fariseus e saduceus eram oponentes, eram grupos contrários, mas decidindo perseguir a Jesus e perseguir a igreja de Cristo, se uniram. E o texto é bem claro, diz que eles se aproximaram de Jesus tentando, ou seja, querendo apanhar Jesus numa armadilha. E é assim que acontece hoje em dia também. Pessoas que pensam diferente umas das outras, quando se trata de perseguir os cristãos, o cristianismo, a igreja de Cristo, se unem. E aí vale a pena pensar no pedido que eles fizeram e no significado da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Eles pediram que Jesus lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Jesus era o sinal vindo do céu. E estava ali, patente, diante deles, realizando os seus grandes feitos, cumprindo a missão para a qual ele viera a este mundo, anunciando o evangelho do reino de Deus, curando os enfermos, libertando os cativos. E tanto os fariseus como os saduceus eram testemunhas do que Jesus fazia. Jesus era o sinal vindo do céu, mas eles não estavam satisfeitos, eles não criam que Jesus era verdadeiramente o Messias. Assim como muitos hoje desprezam a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática, e buscam em outras coisas, nas superstições, nos amuletos, nos sinais, o contentamento, numa pretensa intenção de crer a partir destes sinais que buscam. E nesse sincretismo religioso que
domina o nosso tempo, muitas pessoas têm se afastado daquele que é o sinal vindo do céu. Aliás, certa vez Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Ele é o sinal vindo do céu. E no versículo 4 de Mateus 16, Jesus então, falando aos seus discípulos, diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. É interessante que Jesus está aqui nesse evento repetindo palavras que já havia pronunciado noutra ocasião, as mesmas palavras. Se você ler o capítulo 12 e o versículo 39 deste mesmo evangelho de Mateus, vai encontrar Jesus falando naquela ocasião não aos fariseus e saduceus, mas aos escribas e fariseus. Era um outro grupo. E você deve saber que os escribas eram também chamados os doutores da lei. Eles criaram um sistema complexo, denominado na Bíblia, na palavra de Deus, de a tradição dos anciãos, que para eles tinha maior relevância, maior importância do que a própria palavra de Deus. Os fariseus eram aqueles legalistas, formalistas. Já os saduceus eram céticos, não criam na ressurreição, no juízo final, não criam nos anjos, no Espírito Santo. Mas, ainda que pensassem diferentemente uns dos outros, se uniram para perseguirem a Jesus. É então que Jesus faz uma advertência aos seus apóstolos. No versículo 6 de Mateus 16, e Jesus lhes diz: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. É muito importante pensar que Jesus está repetindo palavras e advertências já usadas em outra ocasião. E percebam, Jesus está se dirigindo agora com essa advertência aos seus apóstolos, homens que andavam, que viviam com Jesus, o que significa que todos nós, por mais próximos que sejamos e estejamos do Senhor, da sua palavra, da sua igreja, precisamos e devemos vigiar, nos acautelar das falsas doutrinas, dos falsos mestres, conforme o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Quem pensa que está em pé, veja que não caia. Vigilância permanente, total, os dias são maus. A igreja é perseguida, os cristãos são perseguidos. Aliás, essa é uma condição sine qua non para quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus. Como diz Paulo escrevendo a Timóteo, será perseguido. Portanto, consideremos estas verdades. Jesus é o sinal vindo do céu. Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E como ele próprio diz, quem dele se alimenta, por ele viverá. Deus amado, Deus bendito, graças te damos,
por essas palavras benditas que nos advertem, que nos instruem, a fim de sabermos como nos conduzir nesses dias maus, em que a igreja é ameaçada, em que falsas doutrinas vicejam no seio da tua igreja. Dá-nos discernimento e que jamais nos afastemos da tua presença, da tua palavra, mas permaneçamos, cada um de nós, vigilante, atento e fiel ao Senhor e à tua palavra. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. Ensina aos teus, Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva aos santos anjos de prazer. Finda-se este dia. Um bom descanso para você.